Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada. Seja o horário que esteja vendo este vídeo, o meu nome é Kaique, eu sou professor de História de vocês e hoje nós veremos o conteúdo para o nono ano. A matéria, para ser mais específico, é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou crise de 1929. Bora lá? Bom, eu decidi fazer este vídeo porque é continuação da matéria e também eu tentei demonstrar um tema tão complexo da forma mais simples possível. Tem inúmeras pessoas que dizem que é a crise de 1929, o crack da bolsa. Sem mais delongas, bora lá. Bom, antes que eu comece falando sobre a quebra da Bolsa de Nova York, eventualmente eu tenho que falar alguns conceitos para vocês. Algumas coisinhas que sempre nós erramos. Primeiro, a diferença de moeda para dinheiro. Aqui eu decidi esquematizar para vocês qual é a diferença de moeda e dinheiro. Bom, a moeda, como aparece em primeiro plano, ela é qualquer coisa aceita como intermediários de uma troca de bens ou serviços em uma determinada sociedade. Por exemplo, a moeda, eu quero um brinquedo. O brinquedo, como vocês podem ver aqui, essa arminha de água. E aí eu tenho 50 chicletes. Esses 50 chicletes, com o meu amigo, equivale a este brinquedo. Então, os 50 chicletes é igual a este brinquedo, é considerado uma moeda. Já o dinheiro, a cédula, é a moeda formatada e num padrão testado por determinada região ou país. No caso, 50 chicletes equivale a um dinheiro, cédulas. Eu sei que este valor é compensado em cima deste valor. Agora, as cédulas, elas são formatadas com símbolos nacionais, atestado e garantido por determinado local, ok? Beleza? Então tem a diferença. Moeda é qualquer coisa que você pode trocar em troco de algo. Já o dinheiro é a cédula de determinado local. Beleza, galera? Bom, a economia, ela vem da origem do grego oikos, que significa casa, e nomen, que significa gerenciar. Então, basicamente, a etimologia, o significado da palavra, etimologia, para quem não sabe, é o estudo das palavras, dos significados. Ela tem origem na Grécia Antiga. E, com o passar dos anos, a economia que nós utilizamos nos dias atuais, ela se baseia no latim, que é uma língua posterior ao grego, que basicamente significa administração de uma casa, que é a junção de oikos e nomen, que vem depois o latim, e aí temos o economia, que significa administração de uma casa. É um assunto muito complicado de se tratar, eventualmente é difícil nós conversarmos sobre economia, porém todos nós usamos termos econômicos, nós temos a disciplina econômica dentro da nossa casa, o que eu posso gastar, o que eu não posso gastar, quanto eu recebo, quanto eu deixo de ganhar. Bom, e é claro que para a economia há diversas abordagens. O meio termo de economia significa que é um ramo que estuda as formas necessárias humanas, ou seja, as formas necessárias de nós vivermos, o que a gente necessita para comer, o que nós precisamos para vestir, o que nós precisamos para andar. Então, basicamente, isso é um meio termo que significa economia. E é claro que essas necessidades humanas vêm de bens, serviços, a propriedade, dinheiro, sociedade. Então, basicamente, isso aqui tudo está interligado às necessidades humanas. E a economia é o estudo das necessidades humanas. E é claro que inúmeros autores eles discordam e elaboram os pontos de vista relatados sobre a economia. Isso daqui é um amplo questionário, um amplo campo para vocês optarem, se acaso tiverem interesse, adentrar sobre economia. Mas basicamente tem que saber isso, que a economia é o estudo das necessidades humanas. E as necessidades humanas elas vêm de bens, serviços, dentre outras coisas que eu já disse. Bom, então professor, você vai ter que ficar falando de economia, eu não quero saber de economia, é uma coisa difícil, é uma coisa para
para o pessoal que faz faculdade, para economista já requisitado. Não, calma, fique tranquilo, tá? Eu sei que é difícil, é complicado de mexer com economia, porém aqui neste vídeo eu vou tentar simplificar ao máximo para vocês entenderem como que foi essa quebra da bolsa tão importante que nós temos nos dias atuais, para saber o contexto mesmo dos dias atuais que vem muito desta bolsa, ok? Bom, aqui eu vou usar um pouquinho um autor historiador israelense que se chama Yuval Noah Harari. Bom, ele escreveu um livro muito bom, excelente, eu já li, aconselho vocês a lerem, que se trata de uma breve história da humanidade. Bom, aqui neste livro, basicamente, ele tenta tratar desde o início da humanidade e ele aborda eventualmente inúmeros fatores da humanidade, como a sedentarização, das construções das grandes civilizações, dentre outros aspectos. Bom, e também é claro que ele vai tratar neste livro sobre a economia e ele vai elaborar alguns aspectos muito peculiares, muito legais de tratarem para nós entendermos sobre economia. Eu decidi usar aqui um exemplo sobre o dinheiro dentro da perspectiva do Yuval que ele apresenta. Bom, como vocês podem reparar na imagem, aqui nós temos 4 desenhos. O primeiro desenho vai ser aqui do Banco do Lucas. O segundo, a gente tem o Nicolau. Se vocês repararem, o Nicolau ele é um excelente confeiteiro. E por fim, aqui teremos a empreiteira do João, representada nesse homem de obras. E essa empreiteira, depois de ter realizado uma obra, ela recebeu R$1 milhão de pagamento. É claro, eles realizaram essa obra e aí com isso, no fim dela, a hora que ficou tudo prontinho, essa empreiteira ela recebeu R$1 milhão de forma de pagamento. É claro que o João, ele não pode ficar andando para cima e para baixo com R$1 milhão. Isso daí é loucura, é pedir para ser roubado. É claro que ele vai optar em colocar no Banco do Lucas. Bom, e é isso que acontece. Aqui no segundo quadrinho, a empreiteira do João, ele deixa o seu R$1 milhão dentro do Banco do Lucas. É uma forma de garantia. E aí, como vocês podem reparar, o caixa do Banco do Lucas, ela tem em teoria R$1 milhão e na prática tem R$1 milhão. Tranquilo, né? Simples. Bom, agora nós iremos para o terceiro quadrinho. Aí aparece novamente o nosso amigo Nicolau. E o Nicolau, ele tem um sonho muito importante, muito bonito de construir uma padaria. Ele é um excelente confeiteiro, porém ele não tem sua própria padaria. E aí o que acontece? Ele tem a excelente ideia de construir esta padaria, porém ele não tem o dinheiro, ele não tem o capital. E como ele faz? Ele vai até o Banco do Lucas. E o Banco do Lucas empresta este R$1 milhão para o Nicolau. Olha só, o dinheiro da empreiteira do João foi para o Banco do Lucas e chegou aqui para o Nicolau. Bom, beleza. Agora, o Nicolau, é claro, ele é confeiteiro, não é empreiteiro. Então, o que ele faz? Ele conversa com o João e paga este mesmo R$1 milhão para a empreiteira do João construir a sua tão sonhada farmácia. Porém, é claro que o João, novamente, ele não vai querer segurar este R$1 milhão para cima e para baixo. E o que ele vai fazer? Ele deposita este R$1 milhão que recebeu de adiantamento do Nicolau aqui no Banco do Lucas, na sua conta. E aí, como vocês podem reparar, em teoria, o banco ele tem R$2 milhões, mas em prática tem apenas R$1 milhão. Olha só, o dinheiro que era da empreiteira foi para o banco, do banco foi para o Nicolau novamente pagou a empreiteira do João e com isso ele depositou esse dinheiro no Banco do Lucas. E aí, é claro, se vocês repararem, tá vendo? Em teoria, o Banco do Lucas tem R$2 milhões, mas em prática mesmo tem R$1 milhão. Bom, professor, então quer dizer que o dinheiro com o tempo ele vai se valorizando. Sim, se vocês repararem, R$1 milhão antes, hoje já não é capaz de ser este R$1 milhão. Com o tempo vai subindo os valores. E tem inúmeros fatores que determinam isso. Basicamente, este é uma forma bem
bem simples de explicar para vocês como que funciona essa questão de dinheiro, de aumento de valores. E só a cargo de curiosidade, se todas as pessoas decidirem retirar o dinheiro de todos os bancos no mundo, quebra, porque não tem tanto dinheiro como tem na prática. Teoria é um valor, na prática é outro. Entendido? Beleza? Espero ter deixado vocês um pouquinho compreendendo um pouquinho melhor essa história do dinheiro. Bom, para vocês saberem, seguindo essa teoria do Yuval no livro Sapiens, Yuval ele trata de alguns dados específicos, que aí em 1500 depois de Cristo, na época que o Brasil recebeu os europeus, a produção global de bens e serviços, no caso de economia, era mais ou menos 250 bilhões de dólares. Toda a produção de bens, de consumos, de serviços no mundo inteiro era equivalente a 250 bilhões de dólares. E aí, é claro que 50 anos ali depois, 1550, a produção per capita anual, é tudo que eu produzo, que eu consumo, que eu compro, de uma pessoa era mais ou menos 550 dólares, produção anual. Já no ano de 2010, depois de Cristo, para vocês terem a diferença, a produção global de bens e serviços era mais de 60 trilhões de dólares. É um valor gigantesco. E no mesmo ano, a produção per capita anual era mais ou menos 8,8 mil dólares. Então, uma pessoa em idade adulta ela era capaz de produzir 8,8 mil dólares. Olha o salto que teve. Com o tempo, o dinheiro ele vai ter uma valorização gigante, seguindo os parâmetros que o Yuval ele trata no seu livro Sapiens. E chegando ao nosso ponto de foco, vocês já sabem o que é economia, um pouquinho sobre a valorização do dinheiro, sobre o dinheiro em prática, sobre um dinheiro na teoria, como que vai valorizando esses valores com o tempo e como se valorizaram. Bom, então a gente tem que ir agora no foco do nosso estudo, que vai ser a quebra da Bolsa de Nova York, porque ela é tão importante que nós estamos estudando hoje e vocês verão que ela modificou muitas coisas na economia mundial e inclusive até no nosso país. É claro, para eu falar de uma coisa eu tenho que começar do início, simples, é claro, isso daí não tem nenhum segredo. Bom, a origem da crise ela é muito debatida até hoje, tá? Entre os economistas e historiadores. Eles discutem do início mesmo da crise de 1929. Bom, aqui a gente tem um importante economista liberal austríaco, o Friedrich Hayek. Ele vai dizer que o início da crise da Bolsa de Valores foi pela expansão do crédito que gerou a crise. Então o pessoal ele poderia emprestar muito dinheiro com juros baixos, sempre está emprestando, e aí que vai surgir a crise. Já o economista marxista russo Nikolai Kondratiev, ele diz que o capitalismo, o sistema que era gerido, então a crise ela iniciou no centro do capitalismo mundial, que era a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ele diz que isso já é esperado. Por quê? Nos ciclos capitalistas, a gente tem a expansão do capitalismo, a estagnação e a recessão. Então, quer dizer, através do Nikolai, que o capitalismo ele já tem em sua concepção crises. São pontos diversos do mesmo tema. E aí, chegando à frente, como que era a situação nos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial? Bom, a crise vai ser em 1929, a Primeira Guerra acabou em 1918. Durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 18, os Estados Unidos obtiveram enormes lucros com a venda de produtos para os países em guerra, como a Inglaterra e França. Então, os Estados Unidos aqui neste foco, ele era grande financiador do maior conflito armado até então da história da humanidade. E aí, em 1918, o fim da guerra e o continente europeu basicamente está destruído. Os Estados Unidos ele ganha muito em cima desses países, vendendo armamentos, vendendo alimentos, vendendo mantimentos,
suprimentos, dentre outras coisas. Então, os industriais americanos, os fazendeiros, eles têm enormes lucros e lucros estratosféricos de tantas vendas, porque, como nós vimos na Primeira Guerra Mundial, os países europeus eles estavam preocupados apenas em combate, em guerra. Então, os produtos eles tinham eventualmente que comprarem de outras regiões e os Estados Unidos foi o principal fornecedor. E aí, em 1918 vai ter o fim da guerra, simples. Os Estados Unidos eles foram os totais patrocinadores da reconstrução europeia. Final de 1918, os Estados Unidos ele reconstrói a própria Europa, vendendo produtos e emprestando dinheiro aos europeus. E com isso, a produção dos americanos abastecia a Europa, a América Latina, o mercado interno. É claro que os Estados Unidos ele vai ter um boom econômico. E aí, para vocês terem uma certa noção, mais de 50%, mais ou menos 50% do ouro mundial se encontrava nas mãos dos Estados Unidos, que é claro que tinha um total impulso consumista. O jeito de ser americano era o consumo, era sempre estar comprando algo, comprando alguma coisa, comprando carros, roupas, tecidos, o que viesse à mente. E a produção agrícola americana também era enorme, ou seja, as pessoas elas precisavam comprar comida. E é claro que os Estados Unidos, como não estava no auge na guerra, e ele não sofreu com ataques, então os seus campos não foram atingidos. E graças à mecanização também, que foi um dos parâmetros para a gente saber aqui que teve um grande boom agrícola dentro da sociedade americana. Os Estados Unidos, eles viviam chamado, como eu falei, o boom econômico e loucos anos 20. Bom, surgia o American Way of Life, que é o estilo de vida americano, que é basicamente ligado ao consumismo. O estilo de vida americano, nessa época e até os dias atuais, é ligado totalmente ao consumo. Você está comprando desenfreadamente, tudo que você tiver vontade, você deve comprar. E qual que vai ser o outro lado da prosperidade dentro da sociedade americana? Primeiro, vai ser o racismo. A sociedade estadunidense, eles são totalmente racistas. E surgem racistas que atuavam livremente nos Estados Unidos. E eu coloquei aqui o exemplo de duas organizações como a Ku Klux Klan e o WASP, que é o White Anglo-Saxon Process, que são entidades, organizações totalmente racistas. Eles são contra negros, estrangeiros, qualquer tipo de minoria. Eles não aceitavam em seu território estadunidense. Lembrando que os Estados Unidos eles são colonizados pela Inglaterra. Então, a população dos Estados Unidos durante os anos 20 ela era muito grande, a descendência principalmente de pessoas vindas da Irlanda, da Alemanha, da Inglaterra também. A xenofobia também ela é muito grande, que é a aversão aos estrangeiros. Os americanos eles eram muito preconceituosos e até hoje tem resquícios preconceituosos na sua sociedade perante pessoas de outros países. E o moralismo, que vai ser muito grande durante a época. O exemplo que nós temos de moralismo, dizer que certas coisas são proibidas por causa que não trazem bons costumes para a sociedade, como o álcool. E aí surge a Lei Seca de 1920. Essa Lei Seca tem a proibição da fabricação e da venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos da América. Então, produzir e consumir dentro dos Estados Unidos álcool era proibido nos anos 20. E aí surgem as destilarias clandestinas, os lugares que eles fazem o álcool e traficantes de bebidas. São inúmeros. Surgem os mafiosos, que são chamados de gangsters. Inclusive tem um filme excelente, uma trilogia, que eu também já assisti, recomendo para vocês, que mostra a trilogia dos mafiosos, que é o Poderoso Chefão. Representa muito a vinda dos migrantes europeus para os Estados Unidos, o sonho de vida americano, Way of Life, representado neste filme. E o principal nome que nós temos deste gangster é o Al Capone. O Al Capone ele foi muito procurado dentro da sociedade americana, porque ele matava, roubava e
é claro que ele vai ser preso e aí ele vai morrer na cadeia. Bom, eu tenho um exemplo aqui para vocês da imagem, uma fotografia da época representando as pessoas jogando álcool no ralo mesmo, jogando fora. E aí é claro que nesse contexto a gente repara que não é pouca coisa, é muita coisa jogando pro ralo. Professor, eu não gosto, professor, de história, professor, é uma matéria chata, eu não quero ver sobre economia. Tá, tudo bem, eu aconselho vocês verem um episódio muito legal do desenho animado da família dos Simpsons, tá? Tem um episódio muito legal que é do Homer Simpsons contra a lei seca, que esse episódio basicamente é instituída uma lei que tem na cidade de Springfield, nos Estados Unidos, que tinha uma lei seca, só que ninguém conhecia. Aí um velhinho acabou achando esta lei nos papéis antigos, e aí é proibida qualquer tipo de produção e venda de bebidas alcoólicas dentro da cidade de Springfield. E aí é claro que o Homer, ele consegue e começa a produzir sua própria bebida ilegalmente, e aí toca a história dentro deste contexto, ok? Bom, outras coisas que nós iremos ver são as origens da crise. Bom, de 1925 até 26, a Europa, e aí ela vai começar a se recuperar. Bom, acabou a guerra em 1918, a partir de 1925, a Europa ela começa a se recuperar, começa a entrar nos trilhos novamente. E com isso vai diminuir a compra de produtos americanos, ou seja, produtos industrializados, alimentos. Porém, os Estados Unidos eles continuam com a superprodução, a grande produção desses produtos de armas, de alimentos, de carros, de bens de consumo, tudo. Eles não param. Mesmo os europeus, eles fazendo o que? Comprando menos e menos. E o seguinte, e aí de 1920 até 1929, os banqueiros, industriais e fazendeiros nos Estados Unidos tiveram lucros exorbitantes. O grande número de empresários eram feitos para comprarem empréstimos. As pessoas elas começam a emprestar muito dinheiro, porque os juros era baixo, a linha de crédito era muito alto, inclusive como o Heikel ele disse, até eu mostrei a foto para vocês no começo, e aí as pessoas elas começam a emprestar dinheiro para comprarem ações, porque a ação ela é um pedacinho de determinada firma. E aí havia mais dívidas, para vocês terem uma noção, de empréstimos do que dinheiro na economia. Lembra que eu falei do Yuval Harari, né? Na teoria tem um valor, mas na prática o dinheiro é outro. E é o que acontecia aqui nos Estados Unidos. Era tanta dívida que tinha dentro da sociedade americana que o dinheiro ele não bancava essas dívidas. Então é claro que a sociedade ela já estava na beira do precipício. E aí o salário dos trabalhadores também ele se desvalorizou no mesmo período, enquanto os fazendeiros, os industriais, eles ganhavam muito com as vendas dos seus produtos para o exterior. Por outra partida, os trabalhadores não acompanhavam o salário deles, não acompanhava os ganhos exorbitantes dos grandes industriais e banqueiros. Bom, e aí o que vai acontecer? É claro que vai ter uma queda no consumo interno dentro dos Estados Unidos. Olha só, lembra aqui que eu falei, a produção na Europa volta a crescer, diminui a compra dos produtos americanos. E dentro do próprio país, dentro do mercado interno também já não está tendo tanta venda. E os industriais, fazendeiros, eles ainda estão com uma produção elevadíssima. E aí o que vai acontecer? Simples, aqui eu fiz o esquema representativo da crise de 29. Uma balancinha, quando tem muita oferta de produtos e pouca procura, o que vai ocasionar? Na queda dos preços. Se tem muito produto na venda e pouca procura, é claro que vai acontecer a queda nos produtos. E aí a queda nos produtos vai gerar a queda nos preços das ações. Os acionistas eles ficam desesperados com a queda brusca dessas mesmas ações. Lembrando que ações ou cotas são pedaços de uma determinada empresa. As pessoas elas emprestavam dinheiro para comprar ações,
porque as empresas elas estavam crescendo. Ao momento que começa a cair, as ações perdem o valor, então os acionistas eles ficam desesperados. E aí com isso, ao momento que eles começam a vender suas ações para não perder o dinheiro, e aí o que vai ocasionar? Muitas ações com pouca procura vai dar em crise. E a Bolsa de Nova York, ela era um termômetro econômico mundial. Tudo que acontecia de economia no mundo era focada dentro desta Bolsa de Nova York. Todo país ele tem uma bolsa de valores. O Brasil tem, que é o Bovespa. Aí temos na Alemanha, que é de Frankfurt. E dentre outras. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores é onde que são comercializadas, vendidas as ações dessas empresas. Elas ficam nesta cidade de Nova York. E aí, é claro que, como eu disse, ela era o termômetro econômico mundial. Os acionistas, eles tentam vender rápido suas ações, tá perdendo dinheiro, e aí é claro que vai ter uma queda nos preços das mesmas ações. Vai ser um efeito dominó. E a desvalorização total das ações, ou seja, esse efeito dominó. E aí no dia 22 e 23 de outubro de 1929, as ações elas se desvalorizam de 10 a 15% por hora. Imagina se você com uma ação em suas mãos, você emprestou dinheiro para comprar uma ação para vender e ficar rico. Porém, essa mesma ação está caindo de 10 a 15% por hora. Você vai ficar desesperado. E aí no dia 24 de 10 de 1929 vai ter a quebra da Bolsa de Nova York, ou seja, Quinta-feira Negra, que foi reconhecida. Mais de 2 milhões de ações foram vendidas da Bolsa de Nova York com medo das pessoas ficarem pobres. E aí outros nomes que é dessa mesma quebra: crack da bolsa, crash da bolsa de Nova York. E aí no dia 29 de 10 de 1929, mais de 15 milhões de ações vendidas na bolsa. E aí é claro que teve a perca de 15 bilhões de dólares na economia norte-americana. E aí depois de 1929, nos anos seguintes até 32, terá início a Grande Depressão, ou seja, o declínio. E aqui eu trouxe para vocês sobre a Bolsa de Nova York. A Bolsa de Nova York, hoje, algumas imagens representadas aqui acima. A primeira representa o lado de fora e aqui dentro que são vendidas, negociadas ações do mundo inteiro. A segunda imagem por dentro, como é dentro da Bolsa de Nova York, dentro do prédio. A rua de Wall Street, como vocês podem reparar aqui na terceira imagem, essa rua recebe o nome de Wall Street, e Wall Street é considerado o centro do capitalismo mundial, que estão inúmeras empresas, bancos, indústrias sediadas com suas sedes aqui nesta rua de Wall Street. E logo abaixo tem o touro, propriamente que ele é uma figura muito conhecida na rua de Wall Street, que representa a força do mercado estadunidense. E aí eu consegui pegar algumas imagens que recuperam o momento da Quinta-feira Negra, no dia, que vocês podem reparar. Ao fundo fica a Bolsa de Valores de Nova York e aqui inúmeros acionistas. E na rua de Wall Street, que é aquela mesmo que eu falei agora há pouco, agora acima para vocês. Bom, quais são as consequências da crise de 1929? Os Estados Unidos ele vai ter a total falência de mais de 85 mil empresas e mais de 500 mil bancos, especialmente os bancos de crédito rural. Imagina, na época, 85 mil empresas quebradas, totalmente fechadas e mais de 5 mil bancos. É uma crise gigantesca. A queda de 54% da produção industrial estadunidense, ou seja, o PIB de 103 bilhões, o PIB é o Produto Interno Bruto, tudo que é feito, construído, vendido, indústria dentro do país, este PIB, é uma soma geral. De 103 bilhões, ele cai para 56 bilhões de dólares.
Outra questão, os grandes fazendeiros passam a produzir apenas para subsistência, ou seja, começam a mandar inúmeras pessoas embora. E um quarto da população ativa dentro dos Estados Unidos estava desempregado. Então a miséria ela vai abater o país. Tem enormes filas apenas para conseguirem mesmo alimentos. E tem umas imagens que eu coloquei logo abaixo que são bem corriqueiras, bem contínuas nessa Grande Depressão. Vocês podem reparar uma fila aqui gigante que essas pessoas elas estavam fazendo fila para conseguir um prato de alimento e ao fundo um símbolo do poder americano de compra, que é um carro, é uma imagem ambígua, enquanto uma família feliz está dirigindo um carro por outro lado e tem inúmeras pessoas pobres. E aqui, uma curiosidade também bem específica desse momento, tinha inúmeras competições de danças para quem ficasse dançando por mais tempo ganhava um prato de comida. Sim, é sério, um prato de comida. Aqui vocês podem reparar um noivo ou um amigo ou um rapaz dormindo aos braços da sua companheira, outros aqui se escorando uns aos outros. Então quem ficasse mais tempo dançando em pé chegava a ganhar pratos de comida, que era o troféu dessas mesmas competições, campeonatos de dança que tinham na Nova York durante a Grande Depressão. E também tem algumas consequências, como para os países europeus. Eles foram os mais afetados, pois possuíam maciços investimentos americanos, ou seja, os Estados Unidos estavam bancando a reconstrução da Europa. Ao momento que os Estados Unidos entram em crise, ele pede esse dinheiro à Europa, aos países, eles não têm, dão um calote e arrastam por inúmeras sucessivas crises. E é claro que em crise os Estados Unidos eles retiram os investimentos dentro dos países europeus, provocando uma tremenda crise na Europa. Inclusive essas crises elas são que influenciaram uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial, que nós iremos ver à frente. O Brasil ele vai ser atingido por causa do café, ou seja, os Estados Unidos era o nosso principal comprador deste produto. Mais de 50% da nossa produção de café, em torno de 18 milhões de sacas. Em 1929, o Brasil ele vendia essas 18 milhões de sacas, 50% da produção, para os Estados Unidos. E houve uma brusca diminuição da compra. Na época, o Brasil, como era já estudado, eu comentei com vocês, os coronéis eles obrigavam que o governo federal comprasse os excedentes de café apenas para manter o preço, e o próprio Brasil queimava essas sacas que estavam passando da compra, da venda, né? E o único país que não vai ser afetado no mundo inteiro pela crise vai ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia, pois era na época socialista, então ela era fechada. E eu trouxe para vocês algumas imagens bem peculiares da quebra da Bolsa de Nova York. Bom, aqui vocês podem reparar duas crianças em alguma manifestação durante a Grande Depressão. Um menino segurando algum cartaz, preso a um pedaço de madeira, mais ou menos, porque você não pode dar um emprego ao meu pai, em alguma dessas manifestações. E uma imagem que eu acho um dos ícones da crise da Bolsa de Nova York é de um rapaz que ele carrega como se fosse uma cartolina ou alguma madeira, escrito: trabalhei em 3 comércios, eu falo 3 línguas, lutei por 3 anos, fazendo referência à guerra. Ele foi soldado, tenho 3 filhos e sem trabalho por 3 meses, mas eu quero apenas um emprego. Bom, e como que vai ser a reconstrução dos Estados Unidos? Em 1932 terá as eleições presidenciais no mesmo país. E aqui a disputa vai ser entre o Herbert Hoover e o Franklin Delano Roosevelt, que aqui o Herbert
ele queria a reeleição, era republicano e acreditava que não havia necessidade de intervenção do Estado, do governo na economia para solucionar a crise. Ele acreditava que o próprio mercado, com as mãos invisíveis, ele teria como reconstituir o progresso dos Estados Unidos. Ele acreditava que nada tinha que ser feito pelo Estado, porque o próprio mercado ele voltaria a crescer novamente. Já na oposição, o Franklin Delano Roosevelt, ele acreditava que tinha que ter sim uma forte intervenção estatal dentro da economia. E aí o Franklin ele vai conseguir a vitória e com a maioria dos votos, a grande maioria dos votos dos colégios eleitorais dentro dos Estados Unidos, lembrando que dentro do parlamento, dentro do sistema eleitoral dos Estados Unidos não é igual ao nosso. O nosso é presidencialismo direto, ou seja, nós votamos direto para o presidente. Nos Estados Unidos, o sistema presidencial é de acordo com os delegados. Por exemplo, a população votou em maioria na Flórida, que é um estado dos Estados Unidos, em determinado candidato. E aí esse determinado candidato ele terá o número de delegados. E aí o número de delegados que vai decidir quem será o presidente nos Estados Unidos. Mas neste caso, o Franklin Delano Roosevelt ele ganhou por ampla maioria do seu rival. E aqui o Franklin, depois que tomou posse em 1933, ele lançou um plano chamado New Deal, que nós já veremos à frente. O New Deal ele foi inspirado em um economista inglês chamado John Maynard Keynes. Ele, basicamente, ele viveu durante a crise de 1929 e ele vai dar uma resposta bem prática. O que ele dizia? Basicamente, que o liberalismo, ou seja, essa mão invisível do mercado que levou à crise de 1929 com a autoprodução, dentre outras coisas, ela não consegue superar essa crise, ela não tem a capacidade. E aí o que acontecia? O Keynes ele acredita que o Estado ele deve interferir na economia. Ou seja, o Estado ele tem que aumentar o seu gasto com obras públicas durante as crises e especificamente favorecendo obras públicas, construção de rodovias, de usinas, auxiliando também na questão trabalhista, que dentro dos Estados Unidos a questão trabalhista ela é muito péssima. As pessoas elas não têm garantias de trabalho, as mulheres grávidas, inclusive nos dias atuais, elas não têm tanto apoio governamental, e o Estado ele tinha que adentrar dentro dessa crise, ou seja, aumentando os gastos públicos, dando proteção ao trabalhador pequeno, carteira de trabalho, dentre outras coisas. E aí uma questão que ele trata muito bem nessa crise no seu livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. E ele nunca disse isso, mas tem uma frase que representa muito bem o seu pensamento, que em trincheira não há ateu e em crise não existe liberal. Ou seja, liberal é contra a intervenção estatal. Já o Keynes acredita que sempre quando há crise, o Estado ele deve interferir para que saia disso. E quais são as características do New Deal? Basicamente, a intervenção do Estado na economia, controlando a produção e os preços. 2. Concessão de empréstimos por parte do governo para indústrias e fazendeiros voltassem a produzir. Construção de obras públicas, como estradas, hidrelétricas e avenidas, para dar emprego à população que a mesma voltasse a produzir e consumir. Criação de uma comissão federal para fiscalizar os investimentos na Bolsa de Valores, ou seja, regras, estipular certas regras, porque era uma terra sem leis dentro da Bolsa de Nova York até 1929. E mudanças na legislação trabalhista estadunidense, como a redução da carga horária para 8 horas. A pessoa ela não tinha obrigação de trabalhar 8 horas, ela trabalhava 10, 20,
chegava a trabalhar até 21 horas, porém ela recebia o tanto que poderia receber, que era estipulado pelo patrão. Aqui, com essas mudanças, é obrigado a trabalhar até 8 horas. Além disso, recebe horas extras. E também a criação do seguro-desemprego para o americano. Nós teremos aqui também uma questão muito importante, que esse New Deal ele foi um sucesso e aos poucos vai dando um grande resultado, e em 1936 a economia dos Estados Unidos ela volta a se estabilizar. Roosevelt ele vai ser reeleito e em 1940 a crise é totalmente superada devido à Segunda Guerra, volta a produção maciça industrial dos Estados Unidos. E aí em 1940 o Roosevelt ele vai ser reeleito. E aqui eu coloquei para vocês para representar um pouquinho sobre a imagem do New Deal e quais são as consequências do pós-guerra, da pós-quebra da Bolsa de Valores. Bom, tem a consolidação do bem-estar social, ou seja, o Estado ele começa a oferecer auxílio ao indivíduo, e os Estados Unidos eles não tinham nenhum tipo antes da quebra da Bolsa. Ao momento que surge o New Deal, ele já oferece, o Estado começa a dar garantias de bem-estar para o indivíduo de baixa renda. O fortalecimento das leis trabalhistas, saúde pública dentro dos Estados Unidos, que ela é totalmente precária até os dias atuais, tem muito pouca auxílio governamental, mas surge um pouco aqui durante a quebra da Bolsa. E as aposentadorias também, elas são reforçadas dentro da questão depois da quebra da Bolsa de Nova York. Regulamentação do mercado, aquilo que eu disse, né? O Estado ele começa a atuar como um policial, entre aspas, dentro do mercado norte-americano. E o principal fator da consequência da quebra da Bolsa de Nova York foi a Segunda Guerra Mundial, que nós veremos à frente, ok? Espero que vocês tenham gostado. Estarei aqui para qualquer dúvida. Façam as suas anotações, como eu já peço em toda a aula, e qualquer dúvida, como eu já disse, estarei à disposição de todos. Até a próxima, tchau!